Olá, tudo bem? Sou o pastor Isaac. O nosso objetivo nesse canal é falar da palavra de Deus, trazê-la simples como ela é, como o Evangelho é simples. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o homem obediente a Deus. Quem é este homem de que nós estamos falando hoje? Hoje nós vamos falar um pouco sobre Gideão. Em Juízes, no capítulo 6, no versículo 14, vai dizer assim: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Não te enviei eu? Deus, ele nos capacita quando nós somos obedientes. O homem obediente é capacitado por Deus. Em Juízes 6,14, nós vemos o momento em que Deus fala com Gideão, um homem que se sentia insignificante, mas que foi escolhido para libertar o seu povo. A frase, vai nessa tua força, não se refere à nossa capacidade humana, mas à força que vem da presença de Deus. Quando Ele nos envia, Ele também nos dá o que precisamos para cumprir a missão. Mesmo que você se sinta fraco, inseguro ou pequeno, lembre-se, quem obedece ao chamado divino não age sozinho. Deus está com você e sua graça é suficiente. Lembre-se, Deus está com você e a sua graça é suficiente. O contexto desse versículo, do capítulo 6, ele se passa em um momento de grande aflição para o povo de Israel. Após 7 anos de opressão pelos medianitas, que destruíam suas colheitas e deixavam o país em pobreza extrema, o povo clamou por ajuda de Deus. Nesse momento, o cenário muda de desespero e compromisso espiritual. Neste momento, ao invés do desespero, vem o compromisso espiritual. Deus escolhe Gideão, o homem que se considerava insignificante, o menor da sua família, de uma tribo fraca, para ser o libertador. O Senhor volta-se para ele. A expressão hebraica revela um gesto de atenção pessoal, favor e aprovação divina. Deus não o escolhe por acaso. Ele vê o potencial em quem o mundo considera pequeno e direciona seu olhar de graça sobre aquele a quem ele quer usar. Irmãos, Deus, ele olha pessoalmente para Gideão. O Senhor voltou-se para ele, é o que o versículo diz. Da mesma forma, Deus, ele se volta pessoalmente para cada um de nós. O Senhor Jesus morreu por cada um de nós, ele nos escolheu. Vai na tua força. Aqui está o paradoxo central. Gideão não tinha força militar, nem poder, nem confiança em si mesmo. Mas a força a que Deus se refere não é humana, mas a que vem da sua presença e do seu chamado. Quando Deus envia alguém, ele também o capacita. A frase significa: vai com a força que eu te dou, com a autoridade que eu te confiro. Irmãos, nós não vamos fazer nada pela nossa própria força. A obra do Senhor, o ide do Senhor, é com a força do seu próprio poder. Atos vai dizer que o Espírito Santo cooperava com eles, e o Espírito Santo continua cooperando conosco. Se você tem um chamado, vá na sua força, na força do poder de Deus. Salvarás Israel das mãos dos medianitas. É uma promessa clara e uma missão definida. Irmãos, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. É uma missão clara, a promessa é clara. Nós não temos que inventar nada. Deus não só chama, mas também garante o resultado. A vitória não dependeria da habilidade de Gideão, mas da fidelidade de Deus em cumprir sua palavra. Assim como nós hoje, a habilidade não é nossa, é do próprio Deus. Só depende que nós confiemos, que nós obedeçamos, assim como Gideão obedeceu. E ele diz para Gideão: não te mandei eu? Que o próprio Senhor Jesus nos diz: ide e pregai o Evangelho a toda
criatura? Essa pergunta retórica de Gideão é um fundamento de toda confiança. Ela silencia dúvidas e medos. Se Deus é quem envia, Ele também assume a responsabilidade pelo caminho e pelo sucesso. Quem obedece ao chamado divino não age sozinho. Irmãos, da mesma forma, ide pregai. Foi o Senhor que nos enviou. Foi o Senhor que está nos capacitando. É o Senhor que está na direção. Nós só temos que obedecer. A vitória é certa. Quem obedece ao chamado divino não age sozinho. O Espírito Santo nos conduz. A obediência de Gideão. Embora Gideão tivesse dúvidas e pedisse sinais para confirmar a vontade de Deus, sua marca foi obediência. Ele aceitou o chamado, destruiu os altares de ídolos em sua casa, reuniu o povo e, confiando na força de Deus, liderou Israel à vitória. Sua história nos ensina muitas outras coisas. Irmãos, primeira coisa que Gideão fez, derrubou os altares de ídolos na sua própria casa. O que nós temos sido exemplos dentro da nossa própria casa? Como nós queremos liderar? A palavra de Deus diz, se nós não somos líderes em nossa própria casa, como podemos liderar o povo de Deus? Se nós não somos exemplo dentro de casa para nossos filhos, nossa esposa, como podemos ser exemplo dentro da igreja? Primeiro arrume sua casa e depois vai e faça a obra. Mas olha mais algumas coisas que Gideão nos ensina. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. E continua sendo desse jeito. A obediência é o caminho para experimentar o poder de Deus. Ainda é assim, obedeça. O problema é que muitos hoje deixaram a obediência a Deus para fazer aquilo que eles mesmos querem fazer. Nossos limites são o espaço onde a graça divina se manifesta plenamente. Irmãos, a nossa incapacidade é justamente o que Deus precisa para fazer grandes coisas através de nós. Fica ligado que o Senhor quer te usar. Fica ligado que o Senhor quer nos enviar. Mas precisamos obedecer, confiar nele. Sou o pastor Isaac. Aqui é o canal que fala da palavra de Deus com sinceridade e com simplicidade. Que o Senhor te abençoe neste dia. Fique em paz.